Feliz demais. Mas eu queria, primeiro, antes da gente entrar em alguns assuntos assim, específicos daquilo que vocês têm construído, como é que foi a história de vocês com Cristo? Porque eu sei que vocês dois já vêm de famílias já envolvidas na igreja e tal, mas como é que foi assim, o despertar de vocês mesmo, assim, experiência pessoal de vocês? Vou começar. Pode começar pelo Fábio? Vai, Fábio. Então, eu sou filho de um pastor, né? Então não tem aqueles testemunhos de... Não é ex-nada? Não sou ex-nada. Poxa vida. Mas cresci na igreja, meus pais, líderes, pastores e tudo mais. E com uns 10 anos de idade, assim, mais ou menos, eu tive... E assim, sempre num contexto de igreja nas casas. Meu pai sempre foi muito forte nessa questão do discipulado, igreja nas casas. Trouxe disso da Argentina junto com os irmãos de lá e tudo mais. E eu cresci nesse meio, né? Nasci nesse meio. Mas eu lembro que sempre tem um dia que marca, né? Eu tinha uns 10 anos de idade, eu fui num retiro da igreja e a memória que eu tenho é de não conseguir parar de chorar em momento nenhum do retiro, com 10 anos de idade. E hoje, eu vou te ser muito sincero, eu nem lembro o motivo que eu chorava, mas eu lembro que eu não parava de chorar de jeito nenhum. E as pessoas achavam aquilo estranho, né? 10 anos de idade. Então, eu acho que ali foi o momento da minha experiência real com Deus. Só que eu tinha 10 anos ainda, né? Então os anos foram passando. E aí eu lembro que quando eu deveria ter uns 15 anos de idade mais ou menos, no meio daquele mover, né, da adoração extravagante e tudo mais, que a gente é um filho disso, ali eu ganhei, eu acho que Deus plantou em mim um senso de propósito, porque de missão, assim. Então, eu tive essa experiência com Deus, mas eu era ainda uma criança e para mim ser crente era ser crente, tipo, ser crente ali, andar com os crentes, não falar palavrão. Tá sendo um gueto ali, né? Exatamente, e uma vida moral ajustada e tudo mais. Só que meu pai, ele discipulava homens que eu admirava muito. Então, Júdice Oliveira, outros irmãos Thomas Padley, enfim, vários irmãos que eu desde criança via e era só o amigo do meu pai. Só que, de repente, eu vi o que Deus estava fazendo através da vida desses caras. E aí, quando eu vi aquilo ali, eu acho que Deus imprimiu um senso de missão e propósito, assim, tipo, eu quero usar você desse jeito também. E o mesmo ensino que o Júdice Oliveira, que é um cara que, talvez a minha maior referência hoje, assim, o mesmo ensino que ele está tendo através de seu pai é o mesmo que você tem dentro de casa. E aquilo ali foi uma bomba para mim, assim, cara, eu preciso me lançar nisso, assim. Então, é mais do que agora eu conheci o Deus, mas agora eu posso fazer parte da missão desse Deus. E aí isso abriu, ainda novo, uns 14 anos talvez, me abriu muito. Então, ver essas experiências, e ali eu acho que foi quando eu comecei a realmente ter uma vida com Deus e ter vida de devoção e começar a querer entender as coisas e tudo mais. Então, acho que isso é muito louco, né? De você contar essas duas experiências, que essa clareza do nascer de novo ali, né? Da regeneração, né? De crer em Cristo. Mas aí depois essa clareza maior de missão e vocação, né? Que as coisas estão juntas, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não tem como separar, apesar de poder acontecer meio que em tempos diferentes, estão juntos. Porque, como eu disse no início sobre o livro, a gente foi salvo para, né? Sim. Uma coisa que a gente coloca no livro, eu e o Thiago, é que quando você começa a se relacionar com Deus, você descobre que Deus está andando. Entendeu? Ele está em missão. Ele está em missão. Então, se eu sou o filho, estou falando para ele que eu passo dias com ele, né, e que minha vida é se relacionar com ele, não tem como eu estar parado. Porque separar, ele já passou. Nós somos um povo que está numa jornada, a gente está num caminho. Né? É um peregrino. É um peregrino. Dani. Isso aí. Diferente de Fábio, assim, eu não tenho um pedigree cristão. Não tenho. Né? Às vezes eu olho o podcast assim, o pessoal falando, nossa, meu pai, minha mãe, não sei o quê. É dois, né? Ou é meu pai, minha mãe, ou, nossa, tinha uma vida desgraçada, sou um ex. Isso aí. Exatamente. E eu venho, assim, de uma família que não tem uma tradição cristã, uma família católica, mas só nominalmente também, como todo bom brasileiro aí da década de 80, 90. Minha mãe me teve aos 16 anos. Eu não conheço meu pai biológico. E quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, minha mãe se casou com um cara ateu, mas que tinha uma família evangélica. É mesmo?
E até hoje ele é o único ateu da família, a família toda é evangélica. E a minha avó, né, a mãe do meu padrasto, começou a me levar para a comunidade cristã. E ali, com 5 anos de idade, eu tive um encontro com Deus e comecei a levar a minha mãe junto comigo. Então você foi primeiro. Minha mãe começou a frequentar por minha causa. E aí minha mãe teve mais 2 filhos, meus irmãos também. Né? E hoje eu e minha irmã estamos na igreja. Minha irmã, inclusive, mora com a gente. E lá eu conheci o Fábio. Né? Mas a minha conversão foi mais ou menos assim, 5 anos de idade. Eu não tenho um dia específico que eu me lembre. Mas eu fui conhecendo Jesus e fui sendo mudada ali. Aos 9 anos, mais ou menos, eu me batizei no Espírito Santo e recebi palavras de Deus, assim, que Deus iria me usar como Débora, né, para liderança na igreja e tudo mais. E aí, mais ou menos, com uns 14 anos, eu conheci Fábio e a gente recebeu palavras de Deus também, de que Deus iria usar muito a gente junto. É né? mesmo? A gente sempre fala assim, né, que não pode profetizar namoro, bebê, né? No São dates, as no regras. babes. Né? Mas naquele momento alguém profetizou, não namoro em si, mas que nós iríamos ser usados juntos para abençoar. Juntos aí.